Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí, hein? Que ótimo, salve a sexta-feira! Estamos começando o nosso Visão Geral de hoje e hoje nós vamos entrevistar o ex-presidente do Guarani, Orley Senna, advogado, e vai contar um pouquinho de como é que foi a gestão, como é que ele recebeu o Guarani, como é que ele está entregando o Guarani, enfim, vai ser uma conversa muito interessante. Obrigado, Orley. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre futebol, mas basicamente sobre administração. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação. Obrigado pelo convite aí. Satisfação é muito grande. Muito bem. Orley Senna, brinquei com ele. Falei, o que Ayrton Senna era de Orley? Não tem a ver, não, né? Não, infelizmente não, né? Ayrton Senna da Silva, meu final realmente Senna. Muito bem. Bom, o Orley é advogado, ele assumiu a presidência do Guarani em 2014, substituindo o presidente Álvaro Negrão. Aliás, quanta confusão nessa direção do Guarani, não, Orley? Verdade, verdade. Até hoje tem alguns resquícios ainda de diretorias anteriores. Você se dá com o Álvaro Negrão? Não nos vemos mais, né? Mas foi muito turbulento na época que nós unificamos, por isso que não deu certo essa situação de juntar a oposição com a situação para administrar. Ainda o país não está preparado para isso, né? O Guarani. Não está, né? Então a turbulência já vinha desde lá. Tanto que não surtiu efeito, né? No ramo do direito, você atua em que área? Sou especialista e pós-graduado em Direito do Trabalho. É o que me ajudou também muito nas decisões perante a Justiça, onde eu inclusive representei o Guarani no tribunal, né, onde os desembargadores deram 3-0 para manutenção da Magnum com a alienação do Guarani. A gestão no Guarani é de quanto tempo? É edição de 3 anos, né? No caso, o meu mandato durou 2 anos e 10 meses, porque com a renúncia em 2014, em março, o Álvaro veio a ganhar a eleição, diga-se de passagem, por 39 votos. E depois de 6 meses, abriu mão, como todo mundo sabe, renunciou, né? E aí houve uma nova eleição. Dali para frente, até o Palmeirão assumir. Chegou até passar do mandato, que seria março de 2017. E eu acabei concluindo agora esse final de julho, com o encerramento da primeira fase do Campeonato Brasileiro. O Palmeirão literalmente assumiu com o novo CA. Você poderia se reeleger ou tentar a reeleição? Poderia, que o estatuto permite, né? Então teria direito a mais uma eleição, porque realmente foi uma eleição, eu tenho direito a 2 pelo estatuto. Mas eu acho que eu fiz a minha parte, como você sabe, saí da arquibancada, sou advogado, não sou administrador de empresa, não sou administrador de clube de futebol, mas o Guarani estava à beira da insolvência e precisava fazer alguma coisa. Aí eu achei que tiramos da UTI, vamos dizer assim, a nossa diretoria, que eu não fiz o trabalho sozinho, e agora com certeza o Palmeirão vai tirar do quarto, daqui 3 anos o Guarani está andando com as próprias pernas. Por falar em Palmeirão, como é que tá? Depois da cirurgia, tá tudo bem? Fez uma cirurgia, né? Todo mundo sabe, mas está melhor, está recuperado, é forte, mandando um abração para ele aí e com certeza estará em breve assistindo os jogos do Guarani. Muito bem. Olha, vamos lá. O estádio Brinco de Ouro da Princesa é do Guarani ou é da Magnum? É do Guarani, até que a Magnum deu uma nova arena, né? Consta na carta de alienação que o Guarani será detentor de um clube, uma arena e um CT, para que a Magnum tenha a emissão da posse. Então, depende, um documento da Justiça do Trabalho, não tem como passar por essa situação, e até construir uma nova arena, o Guarani fica no Brinco de Ouro. E a empresa do a Maxon, né? A Maxon, como é que tá? Está em fase de recurso, recorreu para o TST, se eu não me engano o recurso de revista não foi recebido. Eles entraram com agravo, provavelmente o agravo vai ser recebido, mas aí não vai ser acolhido. Então, temos técnicos, mas nós temos convicção que a manutenção será realmente da Magnum. Tanto que já foi até expedida a carta de alienação. Pela doutora de Campinas? Já. Doutora Ana Cláudia. Então já tem a carta de alienação. Já tem a carta de alienação e, consequentemente, com as obrigações sendo honradas, que foi determinado não só na audiência que houve pública, mas também em sentença, sendo honrado, cumprindo tudo como está sendo cumprido, e em breve a Magnum será detentora do patrimônio. Mas o recurso da Maxon do Sul, sendo, só para o nosso telespectador entender, tivemos o leilão que a Magnum ganhou. Isso. Aí depois o leilão foi anulado, aí tivemos um outro, aí foi a Maxon do Sul que arrematou, aí também teve, não sei os termos jurídicos, mas ele foi, não sei se é embargado, alguma coisa assim. Isso. A doutora Ana Cláudia praticamente aceitou que a Magnum ficasse com o Guarani, mediante a todas aquelas obrigações e tal. Agora, se a Maxon tiver o recurso julgado,
E se for procedente, de repente, se ela ganhar, é passível de um recurso por parte da Magnum? A colocação que você colocou foi com muita propriedade, que conhecimento de causa, embora não tecnicamente. Sim. Mas o que acontece? Hoje a Magnum tem a carta de alienação, foi emitida, uma vez que não cabe no TST, isso seria uma matéria constitucional. Eles têm que infringir a Constituição e não houve isso, né? Tá. Então, com certeza, não será provido o recurso da Magnum. Então, por isso que foi emitida. Muito bem. A Magnum, ela paga, dentre as obrigações, tem um compromisso por 10 anos de pagar 350 mil por mês. Isso, era de 13 anos, já se passaram 3, né? Tá, 13 anos. Isso, tá. Tem mais 10 ainda pela frente, onde ela deposita todo mês, é sagrado, né, perante a Justiça do Trabalho, 350 mil reais. Obviamente que as despesas e os custos do Guarani... é suficiente para cobrir tudo? Não são maiores, mas aí nós contamos com as vendas da loja, com bilheteria, com o sócio campeão agora, que está indo, graças a Deus, está desenvolvendo muito bem, mensalidades de cadeira vitalícia, camarote e uma coisa ou outra, um patrocinador ou outro que acaba colaborando com o Guarani, por ser bugrino, acaba ajudando, porque como o Guarani não tem certidão negativa, não tem como emitir nota, então o pagamento desses patrocínios tem que ser uma contrapartida, né? Então nós temos várias contrapartidas e isso acaba ajudando o Guarani no final do mês, mas hoje o Guarani gasta no total de R$1 milhão por mês entre despesas pessoais e folha de pagamento. Então vocês têm que arrumar lá 650 mil por mês. 650 mil. Vocês conseguem arrumar com patrocínio? Estamos honrando. Vocês não querem trabalhar para mim, não? Estamos para ajudar aqui, porque é impressionante, hein? É que também entrou agora, né, Alberto, o canal interativo. Fizemos um contrato aí na nossa gestão e que está sendo dando continuidade agora de R$1.950.000, entrou anteriormente no começo do ano, e mais R$1 milhão que a Justiça também agora acabou penhorando. E dentro desses valores, a própria Justiça do Trabalho acaba direcionando uma quantia para o Guarani, porque ela também vislumbra e vê que hoje eu vou dizer que tem uma intervenção, mas a Justiça do Trabalho está sendo muito eficaz nessa situação do Guarani. E isso acaba ajudando literalmente o Guarani a honrar com suas dívidas e não aumentar o passivo trabalhista. Olha, nós tivemos aí, no período que eu estava no rádio, né, a gente teve aí vários pensamentos divergentes, algumas discussões, mas sempre nos respeitamos, né? Com certeza. Nós fizemos o duelo justo, tá certo? Defesa de pontos de vista e tal. Sim. Mas eu já disse isso a você, talvez tenha dito até já na televisão, depois de tantas críticas que eu fiz a muita coisa que foi feita na sua gestão, mas eu cheguei à conclusão que você era o nome mais indicado para ser o presidente do Guarani, porque a bucha era grande, não era fácil, não. Você tem razão. E hoje você entrega o Guarani, não sei, toda a parte fiscal, a parte contábil e tal, mas pelo que a gente tem de amostragem, muito melhor do que você pegou. Eu vejo assim, né? Não só com você, com outros colegas de rádio e TV, já falei em outras oportunidades e me desculpo aqui com você e com os demais pelo excesso, mas quero que entendam também que eu saí da arquibancada, né? Eu não quero bancar o humilde hoje ou arrependido, mas hoje eu aprendi, com esses 3 anos levando... O tempo ensina, né? O tempo ensina e foram várias pauladas, ameaças, puseram fogo no meu carro, ameaçaram meu filho na faculdade, quer dizer, coisas assim fora do normal, que eu não esperava, né? Eu saí de torcedor para defender um clube de coração e eu deixei, infelizmente, em alguns momentos, a emoção falar mais do que a razão. Isso aí acabou comprometendo, criando turbulências e as divergências que acabaram acontecendo. Hoje, com certeza, algumas eu não faria, mas eu fiz tudo em prol do Guarani. E aí, dentro do seu questionamento, pegamos um Guarani com 480 milhões aproximadamente de dívidas, né? À beira da insolvência, time no vestiário 7, 8 horas esperando para receber salário, 4 meses lá atrasado da comissão, 8 meses dos funcionários, categoria de base 1 ano sem receber. Então você imagina o caos que estava o Guarani. Sem contar que foi feito pagamento com envelope vazio, na expectativa de receber, depois cobrir, envelope vazio. Olha que ponto chegamos. Deposita no caixa eletrônico, deposita na sexta-feira. Foi isso aí, na sexta-feira à tarde, apresentou para o atleta, a comissão foi para o jogo, se eu não me engano, ganharam o jogo. Na segunda-feira, sem dinheiro, né? Foi na época do Pisa ainda, coitado. E aí, um abraço pro Pisa. Assim, ó, não sei o que aconteceu, alguém entrou no caixa eletrônico. Que situação, mas para todo mundo, né? O pagamento para todo mundo, chega o envelope vazio. Aí o Álvaro substituiu o envelope por cheque pessoal,
pessoal e pediu mais uma semana de prazo. Você imagina o que aconteceu com os cheques? E acabou ficando nessa situação. Porém, hoje o Guarani eu posso falar para você que ele está saudável, né? Hoje de 150 milhões de dívida tributária, nós estamos consolidando, está em 87, pode abaixar. A dívida... Vocês estão no refis? Não deu para entrar porque... Não cumpriu também, né? Para falar a verdade, nós não aderimos porque eu levei para uma assembleia. A própria assembleia deixou em aberto e falou, olha, o que você fizer a gente vai discutir depois. Porque se assumíssemos, teria que pagar 220 mil por mês. 220 meses, 240 meses, não tinha condições de pagar. Os 350 é para folha, você imagina pagar, não tinha jeito. Só que corre o risco de disputar a competição em 2018. Mas hoje o que acontece com o Guarani? Com o pagamento das dívidas trabalhistas, INSS, Fundo de Garantia, que era cobrado pela Justiça do Trabalho, também cobrado pela tributária. E hoje, consolidando, nós constatamos essa duplicidade. E hoje a dívida do Guarani está em torno aí de uns 100 milhões, para quem devia 480. Mas 100 milhões também é dinheiro, né? É muita coisa. Não para Lava Jato, né? Aí eles fazem lá, isso é troco na Lava Jato. Orley, quando se determinou que a Magnum passou a ter a coparticipação efetiva como a empresa que estava pagando regiamentos, compromissos para ficar com o Estádio Brinco de Ouro, a partir daquele momento ela assumiu todas as reclamações trabalhistas. Isso. E dali para frente, porque o Guarani ainda teve a ação trabalhista depois da Magno. Como é que ficam? O que aconteceu é que até houve uma divergência entre eu e Roberto Graziano na colocação de retirar as garantias, né, que é sabido publicamente da documentação, da sentença que foi prolatada pela doutora Ana Cláudia, que não era possível, né, nem com a Assembleia, nem juridicamente, e ele realmente até falou que não colaboraria mais, mas o compromisso dele é com a Justiça, não é mais com o Guarani, com a Justiça, né, com o Guarani. Né? O que acontece? Quando o Guarani tinha uma dívida antes do Roberto Graziano, ele teve outra após o Roberto Graziano, após a entrada da Magnum, porque várias pessoas entraram, um exemplo do Vadão, esperou dar os 2 anos, para não perder, entrou. Quando viram que a Magnum estava pagando, aí aumentou a demanda. Aí todo mundo vai. Então, hoje o Guarani tem ainda uma pendência trabalhista de 19 milhões. Que não é responsabilidade da Magnum. Não é da Magnum, é do Guarani. Mas que está sendo paga com aqueles 9 milhões que a Magnum aportou também fora o acordo, né? Foi decidido que ficaria 9 milhões para a fase de conhecimento. Hoje tem o dinheiro do canal interativo, tem dinheiro da Federação Paulista, né? Eu mesmo fiz um termo de compromisso para a doutora Ana Cláudia, dando o terreno como garantia. Então, nós estamos conseguindo sanar desse valor. Eu posso dizer para você, das 480 ações que o Guarani tinha no primeiro momento, praticamente eu participei quase de todas, o Guarani economizou em espécie 20 milhões, de juros 16. Muito bem. Então, acho que esses 19, para concluir, eu acho que desses 19 ainda dá para pagar com 10 milhões, com 9 milhões. Por mais que o presidente tem uma conduta ilibada durante o período da gestão, ele sempre sai mais ou menos como ladrão do clube. Isso é uma coisa, né? Isso é cultural no nosso país, né? Fulana, você viu? Entrou lá, saiu, pegou dinheiro à vontade do clube e tal. Como é que você, por exemplo, recebe essas ilações de torcedores? Por vezes a imprensa também fala alguma coisa assim. Como é que você recebe tudo isso? No começo eu não vou negar para você que era, assim, vergonhoso, né? Vim de uma família pobre, humilde, onde eu me formei com crédito educativo. Hoje, graças a Deus, mudou minha vida depois da faculdade e eu cuido dos meus pais. Então, meus pais ouvirem isso, meus filhos ouvirem isso de um lugar que não tem dinheiro, né? Você roubar o quê? Como é que você pode roubar uma coisa que não tem, não existe, né? E hoje o que eu fico, assim, mais satisfeito de saber que a transação e a negociação foi feita através da Justiça do Trabalho. Então não tem uma pele, todos uma agulha. Todos os acordos foram feitos Todos os acordos feitos no Justiça do Trabalho. Né? E acabava de fazer o acordo, já descia na Caixa Econômica e emitia seu alvará para a liberação do pagamento. Então, podem falar, mas não tem o que provar, não tem nada de ilegal. A doutora Ana Cláudia, ela, na negociação, pesou o fato do Guarani ser uma equipe de muita tradição, o Guarani ser um time muito forte, para que ela, de repente, se empenhasse ao máximo para poder fazer os acordos? Bom, isso que você está colocando não só pesou, como briguei com ela também. Eu briguei no começo, não briguei só com ela. Com quem você não brigou? Ele? Precisa ver com quem que eu não briguei. No início, a doutora Ana Cláudia queria liquidar a situação e com a penhora do patrimônio, ela liquidaria a dívida, as ações em fase de execução. E eu tentei mostrar para ela, e demorou um tempo,
tanto que ela reverteu de uma arrematação para uma alienação, como você falou na introdução do programa. Ela mudou uma decisão dela, porque eu mostrei que o Guarani era mais do que aqueles que estavam executando. Concorde tinha que receber 20 anos atrás dívidas para serem recebidas e sem expectativa. Mas e as famílias que estão até hoje no Guarani? São 250 famílias. E os credores, aqueles que trabalham paralelamente, e a categoria de base, e o Projeto Bugrinho. Hoje o Guarani tem um trabalho de excelência com a categoria de base. O Projeto Bugrinho são crianças que são retiradas das ruas, que poderiam estar envolvidas com droga. Projeto Bugrinho. Projeto Bugrinho. Então, lá, até o da base, garotos de 15, 16 anos que poderiam estar no mundo perdido, está hoje nas categorias de base do Guarani. Quando a doutora viu isso, viu esse trabalho e viu que realmente aquele valor, aquela penhora, liquidaria o problema de momento, mas criaria um no futuro, ela já começou a ver com outros olhos. Aí entrou a tradição do Guarani, aí não vou negar, entrou a ameaça, que a doutora Ana Cláudia também foi ameaçada, teve Polícia Federal, torcida, tentando invadir justiça do trabalho, foi o caos, né? Foi o caos, porque mexe com emoção. E isso daí acabou dando uma reviravolta e a doutora Ana Cláudia viu que era mais viável. Resolveria o problema do cliente, a Magnum. Resolveria o problema do cliente, não, né? Resolveria o problema do credor, do Guarani e continuaria com a sobrevida, disputando suas competições e dando emprego, como é que o Guarani faz hoje, inclusive para essas crianças que são do Projeto Bugrinho e das categorias de base. Muito bem. Eu daqui a pouquinho vou sair para o intervalo, mas eu quero te perguntar o seguinte. A Magnum é que vai construir o estádio, a arena, a mini arena, né? Alguma coisa assim. Onde seria? Ou onde será? Hoje nós temos o terreno da Bandeirantes, embora que os outros 3 também já foram analisados, né? Mas quem decide é a Comissão Imobiliária através da Assembleia de Sócios e leva-se em consideração que a Magnum irá construir, mas quem fará e quem tomará conta e administrará a construção, isso é o mais importante, é o Guarani. É o Guarani. É o Guarani. Name rights, cadeira vitalícia, camarote, tudo é o Guarani. Tudo comerciado para o Guarani. Para o Guarani. Qualquer outra empresa que tente negociar isso daí não consta nesse documento, na sentença, inclusive, que o Guarani é o responsável. Que eu vejo onde o Guarani pode trazer muitos mais parceiros tão fortes como a Magnum. Muito bem. E do que a Magnum vai construir, do empreendimento que ela vai fazer, o Guarani tem quantos por cento do VGV? Do empreendimento, 14%. Das 6 torres, 3 comerciais, 3 residenciais. Nada do shopping? Nada do shopping, né? Nada do shopping, nem do hotel. Do hotel. Levando-se em consideração que existe uma condicionante, um termo de compromisso, inclusive, que eu apresentei publicamente, onde a Magnum, caso ela gaste o que não esperava, vamos dizer assim, e supere o valor do VGV, mesmo assim o Guarani tem garantido um clube, um CT e uma arena. Muito bem. O VGV de 14 é bom? De 14% é razoável na época que foi feito o acordo. O Guarani teria direito aí a uns 350, 400 milhões de reais. Seria possível sanar suas contas, ter clube, arena e CT. Hoje, com essa queda, o mercado não estando aquecido, não é viável. Mas qual a garantia do Guarani? Independente de ser viável ou não ser, do VGV estar bom ou não, clube, CT e arena estão garantidos. Garantido. Dá licença um pouquinho, presidente. Ou ex-presidente, né? Uma vez presidente, eternamente presidente. Até todos que foram presidente, Beto Zini, que passou pelo Guarani, até o Álvaro, que nós citamos aqui há pouco, todos que passaram, eu sempre falo, tá bom, presidente? Olha aí, nesse trabalho todo de acerto e tal, te impressionou alguns valores que foram destinados a determinadas pessoas que entraram com a ação trabalhista? Bem observado, Alberto. Vou até dar exemplos, né? O Luiz Fernando, o meia que jogou no Guarani nos anos 90, 13 milhões e 800 mil. 13 milhões? Acabou recebendo, num acordo, ele abriu mão de 5, aí recebeu 8 milhões. Cerezo, acho que foi 4 ou 5 vezes para o banco de reserva, 3 milhões e meio. 3,5. Chuco, 1 milhão e meio. Viola, 1 milhão e 600. E isso aí é cash? Vai. Cash em dinheiro, porque já tinha os 45 vinculado, né? Então fazia o acordo, já ia receber. Fazia o acordo, já ia receber. Eu não sei, você é advogado aí do segmento do trabalho e tal, mas eu não consigo imaginar uma indenização, uma ação trabalhista chegar a 13 milhões. Mas o que é que o cara fez? O que é que o cara ganhou? Quanto que ele ganhou para chegar a esse valor? E me explica, por que é que chega nesse valor? Infelizmente, existe uma cláusula compensatória que é 100 vezes o valor do que o atleta ganha. Então, se não pagar, acrescenta a multa.
Aí tem aquela multa condicionada ao pagamento na data certa. Um exemplo, faz um parcelamento, se não pagar, as vincendas vem para frente, volta aqui e soma com 50%. Só que o Guarani estava com tanto descrédito que a multa era de 100%. Então, se tinha que pagar 10 mil, não pagava os 10, virava 20. E aí foi aumentando essa bola de neve. E mais uma responsabilidade. Tinha contratos com motorista para o atleta, casa, escola de inglês para os filhos, assim, contratos de 3 anos, 5 anos, coisa do fim do mundo. Do Lorenzetti? De lá para cá. De lá para cá, né? Hoje, né, o último campeonato da Série C, eu fechei o contrato pela temporada, me recriminaram. Vai perder o Oremir, que perdemos recentemente. Sim. Vai perder o Leandro, vai perder o Leno, mas não tem mais como você fazer contrato por um ano. Não pode perder o clube. Então eu não fiz rescisões. Teve encerramento de contrato. Nós passamos o dezembro de 2016 para 2017. Agora, foi o final de ano mais tranquilo do Guarani nos últimos 20 anos. Olha, eu milito na imprensa há 47 anos. Desses 47, eu posso dizer, com toda a cátedra, que 40 eu vivi em Campinas, 7 espalhados aí em algumas cidades, São Paulo e tal. E há muitas coisas que nós sabemos e que não conseguimos provar. Mas nós sabemos que é verdade. Mas não há vestígio, não há prova e tal. Vestígio talvez até haja. Ou, sei lá. Consta que algumas ações trabalhistas contra o Guarani foram julgadas à revelia porque o advogado do Guarani não ia ao julgamento exatamente para que ela fosse julgada à revelia. Isso é verdade? Era com a Kombi... Não está aprovado também, bem bolado. Não, eu fazia um bem bolado, né? Desculpa o termo, mas acontecia. Advogado das partes negociavam, se acertavam, não, e o do Guarani não aparecia, dava revelia e eles aceitavam. Por isso que dava esses valores exuberantes, né? Hoje tem como provar isso? Complicado, mas é só você ver. Sim. Você ver, documentalmente é complicado, mas é só você ver o que tem de revelia no Guarani, até hoje. O Guarani hoje, se eu não me engano, estava com 780 ações. No total, de quando nós entramos e quando teve aquela demanda, quando a Magno começou a pagar, todo mundo, opa, vamos aproveitar que agora, né? Hoje está com 130, é muita ainda, mas chegou a ter 780. E esses advogados eram bugrinos, né? Se julgavam bugrinos, né? E detalhe, não aparece mais no Guarani, não volta mais no Guarani. Não são passíveis de ação? Alguns já prescreveram, né? Outros sim, os mais recentes sim. Os mais recentes sim, é possível. E o Guarani toma essa providência? Está sendo feito um trabalho para não cometer o erro que cometeram com o Mingoni, né? Fizeram de forma equivocada, inclusive eu e o Palmeirão fazemos parte dessa petição. Quando tomou o rumo de acusar, nós nos retiramos, porque ali havia indícios e não havia provas. Aliás, o Palmeirão ganhou ação. O Palmeirão perdeu. O Mingoni ganhou ação. O Mingoni ganhou ação. E chamou a imprensa para falar e tal. Divulgou, chamou. Muito bem. Parabéns, Mingoni. Mas os jogadores pratas da casa foram embora, os valores e tal, a gente realmente não viu isso aí. Mas enfim, isso aí vamos lá. É outra história também, que realmente foi um prejuízo muito grande para os cofres do Guarani. Você vê, eu falo isso porque é o seguinte, o Rogério Ceni saiu de São Paulo, a multa do Rogério Ceni de 5 milhões. Quem é Rogério Ceni? Salvo grande ídolo do São Paulo, mas no cenário dos treinadores de futebol do mundo, quem é Rogério Ceni? Como é que no primeiro contrato como treinador existe uma multa de 5 milhões? Tudo bem, de repente... Não sei, não estou afirmando, sei lá, mas dá a margem que a gente pensa, o diretor fala, vou te fazer uma multa aqui de 5 milhões, hein? Se você for demitido, não se esqueça que quem colocou 5 milhões aqui fui eu. Vamos voltar aqui para o Guarani, voltar para a nossa seara aqui. Você hoje, qual que é a função sua no Guarani hoje? Hoje eu estou na diretoria das categorias de base, né? Estamos reformulando a categoria de base, uma nova diretoria. Eu, o Jair Ortolon, o André Ribeiro e o Gustavo Rosolém, que também nos ajuda muito. São 4 empresários, 4 bugrinos, todos muito bem sucedidos. Um é dono de frigorífico, outro dono da empresa Rosolém, tem 300 ônibus no pátio. André Ribeiro, presidente de partido, está sempre colaborando. Então não falta hoje no Guarani. Nós temos uniforme, coisa que não tinha. Ficava esperando a sobrada do profissional para utilizar. Hoje estamos com um refeitório diferenciado, vamos dizer assim. Hoje tem comida, né? Porque não tinha comida. Teve uma fase que eu ia na doutora Ana Cláudia mostrar que tinha arroz e salsicha, e não é vergonhoso. Aliás, eu usei na minha tese no tribunal, quando eu fui fazer a sustentação oral, e usei esse argumento, né? E era salsicha que naquela época não tinha papelão, né? Não, naquela ainda não tinha saído essa situação, né? Dessa grande empresa, né? De laticínios. Mas o que aconteceu foi o seguinte,
hoje as categorias de base, nós estamos nos reestruturando, né? Eu estou realmente passando o rodo, acabou esse negócio de procurador mau elemento. Vou dar um exemplo que levou o Wesley embora, ficou contornando a situação do garoto até dar 6 meses do pré-contrato, levou embora. Então hoje não vai ter mais isso no Guarani. Hoje não tem mais negócio de ficar dando dinheiro, o pai dá dinheiro para o atleta jogar, o pai tinha muito. E nós descobrimos essas coisas, estão passando assim, a limpo as categorias de base. Então tem uma sala hoje com TV, com Wi-Fi para os garotos, montando uma biblioteca para estudos, porque ficam internos, né? Tem alguns internos, são 47 internos. Eu entrei lá, estava com 220 garotos, hoje nós estamos com 90. Alojamento está sendo regularizado, tudo em ordem. E nossa ideia, com a parceria com o Felício da ASA, é utilizarmos o Rigesa futuramente. A empresa ASA está com vocês? Está com a gente, né? O importante é assim, né? O ASA e a Magnum ajudam o Guarani, também assim, não utiliza de colocar o patrocínio, o nome, eles abrem mão. Isso que eu acho importante, como mostra que gostam do Guarani, como são, embora sejam investidores, né? O Felício não se preocupa em colocar nome. O Felício não se preocupa em utilizar qualquer marca da camisa. Olha aí, uma coisa interessante, até falei com você outro dia que tinha um garoto que me pediu para treinar lá no Guarani, e eu já falei para a família dele, falei, eu não sou a melhor pessoa, porque todos que eu já indiquei para o Guarani, para Ponte Preta, nenhum vingou. É uma avalanche de gente pedindo toda hora lá para treinar? O que eu vejo hoje na categoria de base, nós temos o patrocínio, que nós estamos tentando moralizar, porque o Guarani precisa de time competitivo. Hoje a minha ideia, a nossa diretoria, é blindar os atletas para não perder como estavam perdendo recentemente e utilizá-los no profissional. Eu tenho até um projeto que eu estou fazendo uma solicitação para o Conselho Deliberativo para inserir no estatuto que deve ser remodelado, que tem que ter no mínimo 3 a 5 atletas da categoria de base no profissional. Se será utilizado ou não é outra história, mas tem que ter, tem que fazer parte. Hoje o Vadão já faz uma integração. O Vadão, o Vaguinho, o Ivo Sec, eles acompanham, sobem garotos da base para disputar os jogos treinos. Isso é importante. Tanto que nós já estamos, inclusive, com o Serafim, um menino de 17 anos aí que está se destacando. Como outros, né? Estou dando esse exemplo. E todos serão negociados pelo Guarani. E essa é a nossa ideia. O nosso projeto é que o pai, quando menor de 18, assine um contrato onde o Guarani representará o atleta, nada de procurador. Caso ele leve para um procurador que eu não posso impedir, haverá uma multa de R$200 mil. Porque eu não sei quem é craque, quem vai deixar de ser craque, então é para todo mundo. E é uma despesa que tem um custo. Come, bebe, dorme, vestiário, sem dúvida, né? Sem dúvida, tem refeitório, lavanderia, resumindo, gasta-se R$2.000, né? Se eu não me engano, acho que é o Brasília, os caras que cobram R$2.500, R$2.300 para os atletas 15 e 17. E eu estou tentando implantar isso no Guarani. Está havendo uma rejeição muito grande. E procurador que não concorda. Mas eu quero que o procurador, bem intencionado, né? Arque com esse custo, porque é dele, ele é, entre aspas, ele que representa. Isso quando ele tiver o procurador, Sim, né? Quando tiver procurador. Nossa. Que ele tenha 20%, traga um clube, porque não pode ser pela nova lei da FIFA, não pode ser de pessoa física para clube. Dúvida, tem que ser traga um clube, geralmente eles têm um clube que eles têm bom relacionamento, fica com 20% e custeia essa despesa do menino. Hoje os maus intencionados falam assim para mim, mas é um risco, né? Eu posso ficar com 1, 2 anos não vingar. Quer dizer, ele não quer correr o risco de perder esse custo. O Guarani pode perder. O Guarani pode. Então tá tendo uma rejeição grande, não está sendo fácil, mas é uma implantação. Aí você, dentro do seu questionamento, né? Quem indica? O pai, o filho é bom, o neto é bom, o vizinho é bom, é tudo craque. É tudo craque. Tudo craque. E aí, graças a Deus, tem uma porta aberta, bom relacionamento, então chove de garotos. Que idade? Porque é o seguinte, outro dia, eu recebi um telefonema aqui na televisão de alguém que falou, olha, eu tenho 2 filhos, gêmeos, mas jogam muito. Eu falei, que idade tem? 19 anos. Falei, mas é veterano, então, você tem que entrar até que idade pode ser? Hoje nós temos no Guarani 9, 11 e 13. 9, 11 e 13. E depois já a base mesmo, que disputa as competições. Essas são competições amadoras. O paulista, que seria o 15, 17 e o 20. Até 20 anos ainda é possível. De repente, vai ter que ser bom mesmo. Então, mas com 20 anos, o cara bom já está em algum lugar, não está não, Orley? Realmente, quando se já tem feeling, já é mesmo da bola, já tem outro time, já tem interessado. Com certeza. Mas com óbvio certeza. que você tem que abrir a porta, né, Alberto? Você tem que dar oportunidade, que, se eu não me engano, acho que foi o Cafu, passou por 7, 8 clubes, né? E o Raí também começou muito tarde, né? O Neto, acho que bateu na porta do time de cima, rejeitaram, desceu. Desceu o Ayrton Senna e arrebentou. Hoje é ídolo do Guarani, né? Pois é. Então é isso. Mas tem. A categoria de base tem bastante pedidos, tem testes cotidianamente. E hoje eu tenho intervenção do Ministério Público do Trabalho. Então, a situação de dinheiro no Guarani
tem intervenção do Justiça do Trabalho. De trabalho com as categorias de base, não podemos nem cobrar para fazer peneira, porque o Ministério tem um TAC assinado, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho. E as pessoas ainda falam que está roubando. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada. Olha, agora você entregou a presidência. Isso. Pela lei de responsabilidade fiscal, até quando você é responsável por tudo que foi feito na sua gestão? 5 anos ainda eu posso responder, mas eu tenho, graças a Deus, os últimos 2 anos. 2014 foi a mais difícil, porque a gente só trabalhou 2 meses, né? Entramos em outubro, novembro, dezembro, para fechar uma contabilidade de 1 ano, praticamente, porque o que renunciou não havia feito nada. Fizemos aprovação com, se eu não me engano, 18 ressalvas. As subsequentes foram de 12 ressalvas, não, 8 ressalvas. E a última agora que eu saí, 4 ressalvas. Então, nós fizemos um trabalho administrativo muito bom e com a aprovação, Conselho Fiscal, auditoria independente, aprovação de Assembleia de Sócios, muito difícil mudar esse contexto, né? Então, não tem coisas erradas, o que senão não teria sido aprovado, e a auditoria independente é padrão FIFA, todo mundo tem que fazer, todos os clubes, não tem jeito. Então, não pode ter nenhuma ilação, não pode ter nenhuma relação com o clube, porque custou ao presidente Sérgio Carnielli da Ponte Preta o afastamento. Paga por isso até hoje, né? Não teve má fé dele, mas paga. Porque tinha alguém que era ligado ao Conselho da Ponte, alguma coisa assim. Exatamente. Onde que você encontrou um dado que você fala que a torcida do Guarani é 70% em Campinas? Onde é que está escrito isso? Que eu não consegui encontrar. Então, eu fiz um levantamento então é o Instituto de Pesquisa Orley Sena. Mas é constatado pela bilheteria, né? Vou te dar um exemplo do Campeonato Paulista, que o Guarani está na Série A2 do ano passado. O rival jogou com o Corinthians num sábado à tarde. Você não fala Ponte Preta? Você fala o rival? Eu falo o rival. Não é agora, sempre foi assim, eu não posso mudar. Já fui recriminado, já falaram que, na posição que você está, você não pode, mas eu não posso mudar meu conceito, né? Então, é uma condição sine qua non não falar o nome. Com respeito, inclusive. E jogou Corinthians e o rival num sábado à tarde ensolarado. Deu 8.500 torcedores, sendo que do Corinthians haviam 2.500 torcedores, quase 3.000. O Guarani jogou com a Portuguesinha, numa segunda-feira subsequente à noite, chovendo, frio, com o canal interativo transmitindo, e eu cedi para a Portuguesa, para o Alexandre, se eu não me engano, era o Jorge na época, 70 ingressos para a torcida da Portuguesa, ou seja, tinha 7.270 torcedores. Então, eu vim fazendo levantamentos, estou te dando um exemplo, e dos levantamentos que eu fiz de Campeonato Paulista, inclusive brasileiro, não sei agora, porque agora está na mão do Palmeirão, a torcida do Guarani é maior, desconsiderando as da capital, né? Agora, você não acha que da forma que você fala, ou falava, agressivo? Né? Não estou nem me referindo a ser um tema agressivo, mas você não acha que essa sua retórica assim, irrita um pouco a torcida, irrita muito a torcida da Ponte e pode instigar uma violência, alguma coisa assim? Eu vejo de forma adversa. Eu acho que eu colocando essa situação, a ideia deles seria ir no estádio e mostrar que a torcida deles é maior. E a nossa, consequentemente, não deixar que caia esse conceito. Mas você jura que você está fazendo com essa intenção? Sinceramente, não. Mas eu tenho que falar aqui a língua que o cidadão quer ouvir, né? Que o telespectador quer ouvir. E outra coisa também, tem um negócio que eu acho muito interessante. Isso aí eu falo para todos. Você é presidente do Guarani. Claro, você não tem que saber se a torcida da Ponte vai gostar ou não vai gostar. Assim como o presidente da Ponte tem que saber se a torcida do Guarani gosta ou não gosta. E vou te falar uma coisa. Colegas de rádio seu me proibiram de falar na rádio que não pode falar mais a maior do interior, senão fica difícil. Aí o torcedor vai ver que eu diminuí, parei de falar. O Orley parou de falar. Não parei porque eu quis, não. Porque não deixaram. Eu não ia deixar nunca de falar que a torcida do Guarani é maior do interior. Tem certas coisas. Eu acho assim, o rio mais bonito é o rio que passa no fundo da minha chácara. O Danúbio é azul, não sei se é azul ainda, é bonito, maravilhoso, mas ele não passa, ele está na Áustria, entendeu? Está em Viena. O meu está passando, então eu tenho que valorizar o que eu tenho, entendeu? Eu acho legal o que você faz. Só que o torcedor que de repente não consegue entender dessa forma. Mas aí, tudo bem. Já tive os meus pensamentos contrários a isso também e tudo em paz. Mas você sabe que eu tenho
um agravante, né, na situação. Eu tenho torcedores do Guarani que não gostam de mim. Olha só, consegui fazer 2 torcidas não gostarem da Ponte e algumas do Guarani. O rival e do Guarani. Porque tem torcedor que quer tudo de graça. E eu não dou nada, porque o primeiro que o Guarani é meu. Eu não posso dar o que não é meu, né? Você rompeu com algumas torcidas? Eu não tenho mais essa relação amistosa. Me cobram até hoje, porque no passado defenderam a nossa bandeira e hoje você é até a página 2. Mas eu nunca, nem para sócio, nem para torcedor, isso eu falo de cara limpa, graças a Deus. Nunca prometi nada a ninguém para ser presidente. Então ninguém pode me cobrar e é o que eu fiz, não dei nada para ninguém. Muito bem. E o Guarani vai subir? Eu tenho convicção, tá com altos e baixos. Ontem eu estava no treino, conversei com o Jussano, o Genilson tem uma lesãozinha, vamos fazer uma cirurgia mais ou menos igual a do Eliandro, né? E é questão de momento, né? Era o time que estava na Série A2, eu entreguei no G4, vamos dizer assim. Nossa diretoria entregou no G4. Só que aí veio saída do Samud, do Auremir, contusão. Então você tem que entender que essas mudanças. Aí o Vadão olha para o banco, como vai fazer mudança se você não tem quem mudar? É verdade. Né? E os que chegaram não estavam preparados, né? Mas agora está todo mundo preparado, está todo mundo apto. Com certeza, sábado aí vamos pro jogo contra o Santa Cruz, buscar essa vitória, oferecer pro Sábado é amanhã, né? Amanhã. E eu vou narrar lá o jogo pelo meu aplicativo. Vamos oferecer essa vitória aí, inclusive pro Palmeirão que está se recuperando aí dessa cirurgia. Vai estar vendo pela TV, vai te ouvir com certeza a sua narração. E daí para frente, o Guarani vai buscar os pontos necessários para buscar o acesso. Muito bem. Um dia, entrevistando o Orley falou assim, aí eu tava lá, o meu filho tava ouvindo o rádio, eu entrei e falei assim, eu tava ouvindo Alberto César assim, pior que é. Quer dizer, olha só como nós já fomos atritados, tá certo? Verdade, pior verdade, que é. Olha aí, obrigado pela tua presença aqui. Gostei demais de falar contigo, eu esclarecer alguns pontos e vamos em frente, sorte pro Guarani. Avante, avante, meu bugre, como vocês dizem. Verdade, eu que agradeço a oportunidade, satisfação muito grande falar para você no seu programa, né? Reitero, né? Me desculpo mais uma vez publicamente pelos excessos, o que eu fiz foi pela emoção. Imagina. Hoje eu acredito estar mais preparado, mas também nunca tive a pretensão de me perpetuar. E falar para a torcida do Guarani confiar que nós vamos buscar esse acesso, se Deus quiser, porque o Guarani não entra para ficar e nem para disputar rebaixamento. Luta para subir. Conversei aqui com o Orley Senna, advogado, ex-presidente do Guarani. Tenho certeza que, sobretudo, os torcedores do Guarani tiveram muitos esclarecimentos. É muito importante. Como hoje é sexta-feira, vamos lá. Vamos afrouxar o nó da gravata. Ufa, que delícia. O que seria da semana sem a sexta-feira, hein? Um ótimo final de semana para todos vocês. Não se esqueçam que eu estarei de volta às 7h05 com o RF Esporte Clube. Tá bom, gente? Espero todos vocês. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Valeu, presidente.